A resposta à crise foi uma resposta rápida. Houve uma coordenação grande das economias, o G20 tomou a frente desse processo e nós tivemos uma saída dessa crise e, na saída, as economias saíram com velocidades distintas. Nós tínhamos as economias emergentes que fizeram o dever de casa ao longo dos últimos anos, anteriores à crise de 2008, e essas economias estavam preparadas para enfrentar. Foram as últimas a sentir e as primeiras a saírem. E saíram rapidamente dessa crise, com o mesmo tipo de políticas adotadas nas economias maduras, as economias onde havia se originado a crise financeira de 2008. Essas políticas que aqui no Brasil, em outras economias emergentes, conseguiram restabelecer a trajetória de crescimento, e a economia brasileira já crescia de forma importante, já no segundo semestre de 2009 e fortemente em 2010, nós conseguimos rapidamente restabelecer, por exemplo, a nossa condição fiscal. A condição fiscal foi afetada. Apesar de nós termos hoje uma outra capacidade, como tínhamos lá em 2008, de fazer uma política anticíclica, o nosso fiscal foi afetado, mas a política deu resultado, a economia restabeleceu o crescimento e conseguimos sair de novo com uma trajetória descendente para a relação dívida-produto, o que é muito importante hoje, frente a essa nova rodada, especialmente em se tratando de uma rodada que se origina na crise de 2008, mas é a consequência fiscal dessa crise. As economias maduras, pela profundidade dos problemas que enfrentavam e também pelo, digamos, esticamento do uso das políticas ao longo dos anos anteriores, não conseguiram restabelecer a trajetória de crescimento. Houve alguns momentos de crescimento um pouco mais forte, mas o fato é que a recuperação tem sido hesitante, tem sido bastante fraca nesses 2 ou 3 anos que se seguiram à crise de 2008. E com isso veio a herança fiscal, não é? Quer dizer, todos os estímulos que foram colocados, tanto para restabelecer os sistemas financeiros, capitalizando diretamente as instituições lá fora, como os estímulos indiretos para restabelecer o crescimento econômico, com renúncia fiscal, com redução de tributos, com aumento de gastos automáticos, com aumento de gastos extraordinários, né? Tudo isso não conseguiu restabelecer o crescimento e o legado foi uma relação dívida-PIB acrescida. Há uma estimativa de um trabalho bem conhecido, recente, do Rogoff, que foi economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, e Carmen Reinhardt, que estimam um crescimento das dívidas dos países da OCDE em torno de 130% de crescimento da dívida, quando comparada à situação em 2007, anterior à crise de 2008, e a posição de 2010. Essa situação se particularizou em alguns casos, principalmente nas economias menores da Europa, como, por exemplo, foi o caso da Grécia. No caso da Grécia, por exemplo, a dívida sobre PIB em 2007 era na faixa de 105%, já um nível elevado para enfrentar aquela crise. Essa relação dívida-PIB foi a 150%, né? No caso da Irlanda, que tinha uma dívida pequena, mas que gerou um déficit muito forte no período pós-crise e teve que recapitalizar o seu sistema bancário, a dívida PIB saiu de 25%, ou seja, uma dívida baixa dos padrões internacionais em 2007, e foi para 114% nos dias de hoje. Então, caso de Portugal também, mas não se restringe apenas às economias menores da Europa. Economias como Espanha e Itália vêm sofrendo também o mesmo processo de deterioração da situação fiscal. Naturalmente, economias maiores têm enfrentado nos dias de hoje uma situação mais desafiadora no que toca a financiamento dos déficits, a rolagem dessas dívidas. No caso da Itália, 120% do produto, era 100% em 2007. No caso da Espanha, um pouco menor, mas também com déficit grande, a dívida subiu de 36% do PIB para 64% nos dias de hoje. As autoridades têm respondido, têm reagido, a liderança europeia ampliou as capacidades dos fundos de estabilização.
O Banco Central Europeu está entrando de uma forma mais efetiva nos mercados, estabilizando as dívidas. Então, os movimentos estão sendo tomados para reestabelecer a confiança, mas naturalmente nós conhecemos uma crise de dívida, nós sofremos isso no passado, isso não se resolve da noite para o dia. Necessita financiamento, necessita ajuste e necessita crescimento. São condições básicas para a saída de uma crise, nós temos um longo período pela frente para até que essa consequência da crise de 2007, 2008, essa consequência fiscal, seja absorvida pelas economias e volte ao padrão anterior à crise financeira global de 2008. Essa questão fiscal, naturalmente, tomou o lugar central nos Estados Unidos, na maior economia do planeta. Nós testemunhamos recentemente toda a discussão em torno da elevação do teto da dívida americana, uma discussão bastante dividida e que gerou consequências nos mercados. Foi resolvida, foi encaminhada, mas gerou turbulência no mercado que nós vimos na última semana, nas últimas 2 semanas, nós temos visto os impactos, inclusive, desse rebaixamento da classificação de risco da dívida de longo prazo dos Estados Unidos, que não afetam as condições, mas o simples debate em torno dessa questão básica dá uma dimensão de como a questão fiscal hoje é central para entendermos o mundo em que vivemos, essa nova onda da crise internacional agora manifestada pelo lado fiscal. O que nós sabemos é que o mundo vai crescer menos nesse período. É um processo que tira a força do crescimento. Naturalmente, no caso da maior economia do planeta, o que nós vemos desde o início do ano é uma revisão sucessiva das projeções de crescimento para o ano de 2011. Começou lá com mais de 3%, caindo para 2,5% em agosto, e hoje tem gente falando de crescimento da economia norte-americana abaixo dos 2% em 2011. Ou seja, nós não sabemos quais os eventos ocorrerão, porque nós não temos bola de cristal. Quais os episódios que estarão aí à frente nesse processo. O que nós sabemos é que o mundo crescerá menos do que se supunha antes, né? Nos próximos anos haverá um crescimento menor do mundo. Por outro lado, obviamente as autoridades buscarão alternativas para reverter esse processo, o que quer dizer que as políticas financeiras, monetárias, fiscal eu não digo, porque fiscal hoje é o centro do debate, é o centro do problema, e a questão tem que ser endereçada, tem que ser colocada numa trajetória sustentável no médio e longo prazo. Então tem pouco a ver pelo lado fiscal, mas o que nós sabemos é que haverá ainda um nível amplo de liquidez global numa tentativa de restabelecer esse crescimento mais forte. O que sabemos é que esse crescimento ainda será fraco nos próximos anos e um processo sempre sujeito a sobressaltos, sujeito a episódios mais agudos durante essa jornada de menor crescimento, de condições globais de liquidez ainda bastante amplas. Incidentalmente, a decisão da Reserva Federal anunciada ontem vem na direção de dizer que esse período de baixas taxas de juros prevalecerá nos Estados Unidos, pelo menos até meados de 2013. Né? Então, esse é um indicativo de reação das autoridades a um ambiente de menor crescimento nos próximos anos.